Bom dia, senhor. Fala, bom dia, tudo bom, gente? Tudo bem, senhor? E você? Bom também, graças a Deus, indo tudo Que bom. certo. E vocês, como é que estão? Ah, senhor, estamos indo, né? É o jeito, né? A única coisa que pode acontecer. É. Nossa, quanta predominância das meninas aqui hoje presentes. Eu acho que só tem o Davi de menina aqui hoje. Bom, vou esperar mais aí uns 3 minutos, tá? Para começar a passar as orientações, ver se mais alguém entra, se não, eu dou continuidade. Hoje a ideia, né, é fazer algo um pouco diferente do que a gente vem fazendo normalmente, né? Que é só apresentação de slides e tal. Hoje a ideia é a gente discutir um pouco. Eu vou fazer uma breve apresentação por causa que vocês precisam responder às atividades da semana avaliativa, né? Então, abordando alguns conceitos que, que acabam que são, ou melhor dizendo, que são cobrados lá na atividade, e daí a gente dá sequência no que eu tinha pensado em fazer. Só deixa eu pegar aqui direitinho para confirmar. Então, pessoal, para quem pudesse, né, também, para ficar mais dinâmica a aula, ativar aí também a câmera. Eu sei que vocês estão aí mortos de vergonha, né? Alguns devem estar aí até mesmo de pijama, todos deitados, mas quem pudesse ativar aí a câmera, eu agradeceria para ter um pouquinho mais de A contato aí. câmera tá quebrada, senhora. Eu ligo, aparece uma foto minha bem plena aí, ó. Não, é quem pudesse. Não vou obrigá-los, mas caso queira e possa, seria de grande serventia. Bom, gente, vamos lá então. Eu acho que não vai entrar mais ninguém. Caso entrem, também pega a explicação no decorrer. Com vocês hoje, eu não vou desabilitar o microfone, tá? Eu vou deixar o microfone de vocês habilitado. Só peço que enquanto eu estiver falando, vocês deixam ele mudo. Caso queira fazer alguma, alguma intervenção, vocês podem reativar eles e fazer a pergunta, beleza? Então, como vocês puderam ver aí no roteiro de estudo, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre preconceito, tá? Preconceito e preconceito. E é interessante, né? Porque mediante ao cenário que nós estamos, né, atualmente, é um tema que é caro na situação. Haja vista a situação que está acontecendo nos Estados Unidos, né, as reivindicações do movimento, né, a vida negra importa e tudo. Quem vê pensa que eu já tinha determinado que eu tinha esperado acontecer toda essa problemática para fazer o tema com vocês, mas não, tá? Então eu vou trabalhar um pouquinho isso. Hoje a gente vai falar sobre o que é racismo, a questão da etnia, raça e racismo, e falar um pouquinho sobre preconceito e humilhação. Para depois, a gente vai fazer uma dinâmica, né, relacionada a essa questão de preconceito, e a ideia depois seria, com o resultado dessa dinâmica, gerar aí uma discussão, beleza? Então, vou compartilhar aqui a tela para fazer essa explicação breve. Então, galera, como eu falei, a gente vai abordar aí um pouco, né, a questão de preconceito e preconceito, tá?
E daí, dentro disso, nós iremos trabalhar o preconceito racial. A primeira coisa, eu não coloquei aqui no slide, mas que a gente tem que falar é a definição de preconceito e preconceito. Então, preconceito é quando eu tenho uma definição prévia do conceito ou de algo, vamos colocar assim, de determinada coisa, sem antes ter conhecido ela, tá certo? Ou seja, eu nunca conheci uma pessoa, mas eu já acho que essa pessoa é chata. Isso é um preconceito que eu carrego em relação a essa pessoa. Aí eu passo a conversar com essa pessoa, passo a conhecê-la melhor e percebo que ela não é, chata, ou que ela não é tão chata como eu esperava. Tá? Então, assim, o preconceito aqui, eu posso usá-lo como sendo um mecanismo de defesa, para o ser humano não aceitar tudo fácil, tudo de imediato. Beleza? Uma outra coisa, quando a gente vai falar sobre preconceito, antes de queimar a mão, tá? Antes de ter a sensação física, a sensação empírica de queimar a mão, eu posso ter uma ideia pré-concebida de que o fogo não queima tanto assim. Eu vejo uma chama azul, por exemplo, dependendo do combustível que está sendo usado, e falar, não deve ser quente. Criança ingênua vai lá, enfia a mão e queima a mão no fogo. Daí você teve a noção com o conceito. Então, preconceito é para tudo. Tá? É uma noção prévia que eu tenho de todo determinado conceito. Tá? E a gente vai perceber ao longo da vida que é muito fácil eu ter noções pré-concebidas. Tá? Basicamente, nós temos noções pré-concebidas de tudo. Ok? Então, o que vem a ser o preconceito? O preconceito, nesse sentido, eu já conheço, eu já tenho contato com o conceito, mas não consigo me desvincular, ou seja, me livrar das noções negativas que eu criei anteriormente sobre esse determinado conceito. Então, um exemplo aqui, tá? Deixa eu usar... Vamos lá. A gente usa em termos de piada, mas a gente pode até falar que expressa uma ideia preconceituosa. Quando eu falo que todos os portugueses são burros, isso é um preconceito chamado xenofobia. Mas qual que é a ideia por si? Se eu sou preconceituoso ao extremo, né, dentro desse exemplo. Eu já tinha uma noção prévia, né? Eu tinha uma noção pré-estabelecida, então eu tinha um preconceito de que todos os portugueses eram burros. Eu tinha essa noção pré-estabelecida. Aí ganhei uma viagem e fui para Portugal. E ali fiz a excursão, conheci um monte de portugueses, consigo perceber que eles de fato não são burros, mas mesmo assim eu continuo comigo nessa visão que eu vi um outro lá que é inteligente, mas na maioria português é burro. Português só fazem as coisas erradas. Ou português só complica a situação. Veja, eu sei que tem portugueses que não são assim. Tá? Eu já conheci o conceito do que vem a ser o português. Tá? Eu já sei como é que eles trabalham, como é que eles funcionam. Mas eu não consigo me separar desse lado negativo. Qual que é esse lado negativo? Desse meu preconceito, dessa noção pré-concebida de que português é burro. Então, a noção, então, de que português manter a noção de que português é burro, mesmo conhecendo os portugueses e vendo que eles não são burros, tá? É um preconceito. Ok? No caso aqui, quando a gente vai falar sobre racismo, qual que é a questão que bate no racismo? Eu tenho uma noção prévia, eu tenho um conceito pré-estabelecido, uma noção pré-estabelecida de que existe uma raça, ou melhor dizendo, eu tenho uma noção pré-estabelecida que existe raça. Eu já parto desse pressuposto, que os seres humanos são divididos em raças. Pode vir aqui o maior sociólogo do mundo e falar que o conceito de raça para os seres humanos está errado. Mas eu vou bater ainda na tecla que o ser humano é dividido por raça. Por quê? É um preconceito meu. Eu não consigo separar
essa noção de que o ser humano está dividido por raça. Pois bem, aí dentro desse preconceito de que existe raça, eu vou ainda colocar que existe uma única raça que é superior às demais raças. Tá? Então, aí eu crio o racismo, o preconceito racial. Tá? Então, o preconceito racial ele tem na sua raiz a manutenção da definição anterior, que era de que existe uma raça e que existe uma raça superior. Não sei se vocês estão conseguindo, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender na relação da diferenciação entre preconceito e preconceito, tá? Mais uma vez, preconceito é uma definição prévia que eu tenho sobre um determinado conceito. Já preconceito é quando eu não consigo me separar, me desvincular dos aspectos negativos dessa pré-definição. Ou seja, dessa definição pré-determinada. Tá certo? E aí, então, eu usei o exemplo, no caso aí, do racismo. O que acontece, então, com o preconceito? No caso do preconceito, eu vou gerar para quem sofre o preconceito a sensação de humilhação. Por quê? Eu vou estabelecer aqui uma relação de superioridade e inferioridade em relação ao preconceito, na qual quem tem o preconceito se considera inferior e vai humilhar aquele que é inferior. Tá certo? Então, a relação entre um preconceito entre os indivíduos se dá da humilhação. E aí, a humilhação, nós podemos falar que ela tem diversas consequências na vida da pessoa, chegando ao aspecto máximo na depressão, que pode culminar no suicídio. Tá? Dentro também do preconceito, nós temos o bullying. Tá? O bullying nada mais é do que a manifestação real de um preconceito. Ok? E aqui cabe aqui uma crítica à sociedade brasileira. A sociedade brasileira, o brasileiro em si, por ser um povo, né, que é brincalhão em sua essência, em sua natureza, embora tenha aqueles que são mais carrancudos e por aí vai, mas o brasileiro em si, por sua natureza, é mais brincalhão, ele apela do elemento, mas é uma brincadeira, para manifestar o seu preconceito. Tá? Quantas vezes uma pessoa que está fazendo bullying com a outra fala, mas é só uma brincadeira. Mas ele nem liga, tá vendo? Ele está quieto aí, nem liga. Mas está manifestando o seu preconceito. Tá? E isso de diversas formas. Então, aqui, gente, a gente já pode considerar nessa análise que quando nós falamos sobre o preconceito na sociedade brasileira, é que de diversas formas o preconceito ele é mascarado. Parece que assim, o brasileiro ele tem vergonha de falar que tem preconceito. Ou o brasileiro ele não pode falar que existe preconceito no Brasil. Embora nós bem saibamos que existe e é uma realidade muito dura e sofrida. Continuando aqui, vamos falar então sobre raça. O conceito de raça, ele se origina nas ciências biológicas. Eu vou dar aqui um apanhado geral, porque no segundo ano a gente vai abordar de novo a questão de raças, tá? Então, o que acontece? A biologia, ela precisava classificar as diferentes espécies, tá? E para classificar a diferença entre as espécies, por exemplo, existem diversas espécies de cachorro, né? Então, ele falou assim, existem várias raças, né, de cachorro. Então, o conceito de raça, ele é próprio da biologia. Com o passar do tempo, nós vamos ter, com o desenvolvimento das ciências biológicas e o início das ciências sociológicas, nós vamos ter que a sociologia ela vai absorver alguns conceitos que são caros a sociologia vai absorver alguns conceitos que são caros da biologia. Nesse caso, ela absorve o elemento raça, o conceito de raça, para determinar as diferenças entre os seres humanos. Tá? Mas só que qual que é a questão aqui?
É errado falar sobre raça humana. Existe apenas uma única raça humana, tá? Então, o conceito de raça leva em consideração a cor da pele, a estrutura óssea, o jeito que é o cabelo e por aí vai, ok? Para definir. Então, quem defende a ideia de raça, defende a ideia que existe mais de uma raça humana. Na verdade, qual que é o certo falar? Que existe, quando nós falamos sobre seres humanos, existem grupos étnicos, tá? E dentro desse grupo étnico, eu posso falar que existe sim aspectos biológicos em comum desses grupos étnicos, beleza? Mas a etnia, aqui para definir os grupos, a diferenciação entre os seres humanos, a etnia ela leva em consideração os fatores socioculturais da raça humana. Então, para definir um grupo étnico, eu levo em consideração a religião, o idioma, os costumes, as tradições. Então, veja, é um aspecto maior do que propriamente dito o conceito de raça. Então, o conceito politicamente correto, né, o termo correto a ser tratado seria de etnia, tá? Então, se a gente fosse ver assim, falar, mas qual raça você pertence? Defina a sua raça. Defina a sua raça. Se nós formos pegar ao pé da letra, você poderia responder: olha, a minha raça é a raça humana, ponto. Por quê? Agora eu posso ser considerado de uma outra etnia. Então, por exemplo, nós temos aqui os caucasianos, que são os brancos, nós temos os árabes, nós temos os asiáticos, tem também os afrodescendentes, nós temos diversos grupos étnicos espalhados pelo mundo. E aí, então, vem o racismo, que é o que eu quero abordar aqui com vocês, tá? Dentro da questão do preconceito. Então, o racismo ele é um preconceito, como eu falei, ligado à ideia de superioridade racial, tá? O racismo ele não tem fundamento científico algum. Por exemplo, na época, né, do auge do racismo, se delimitava quais eram os esportes que os brancos podiam fazer e quais eram os esportes que os negros poderiam fazer. Então, por exemplo, na época, no período em que o discurso racista estava muito nítido, falava-se que a natação era um esporte para brancos, por causa que o centro de gravidade dos brancos era... Eles consideravam que o centro de gravidade dos brancos estavam mais em cima, então o que proporcionava uma melhora significativa para os brancos poderem nadar. Já, por exemplo, os negros, por terem um centro de gravidade mais baixo, eles podem fazer esportes que envolvam corridas, porque os brancos eles não vão ser tão bons assim nas corridas como os negros. Isso tudo, gente, só para defender, embora pareça que tem todo um elemento científico aqui, mas não tem. Acaba, a maioria das vezes, as coisas no racismo fica no achismo, tá? Então, como eu falei, a base do racismo é uma ideia pré-concebida de superioridade racial, ok? Aqui, gente, eu não vou entrar muito nos detalhes de racismo inverso, por aí, racismo entre o branco e o negro, branco, por aí vai, porque não é o foco é explicar o que vem a ser o racismo, tá? E, infelizmente, na nossa humanidade, o racismo foi utilizado para justificar as maiores atrocidades que aconteceram na nossa história. Como, por exemplo, a escravidão, o apartheid, o holocausto. Né? O holocausto, aí, que nós estudamos, foi a morte de milhões de judeus simplesmente por serem somente judeus. O apartheid foi uma política de segregação racial na África do Sul, na qual os negros não poderiam se casar com brancos, os negros não poderiam ocupar vários postos dentro da sociedade sul-africana. Nós teremos toda a questão da segregação racial nos Estados Unidos, na parte sul dos Estados Unidos, e quer queira, quer não, hoje, como eu falei, volta à tona essa discussão sobre o racismo, com aquela questão dos Estados Unidos, da morte de um negro por causa de um policial branco, né? E lá nos Estados Unidos, a questão do racismo lá é muito forte, principalmente nos estados
Sul, né? A situação do negro lá nos Estados Unidos é muito complicada, né? Então, por isso a gente vê toda essa repercussão do racismo. E nós temos também aqui, obviamente, as nossas mazelas, né? Nós temos o racismo aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil existem algumas leis que buscam proteger o negro, mas só que nós podemos perceber que essas leis aqui, muitas vezes, elas são ineficazes. Então, por exemplo, aqui no Brasil é crime sim você ser racista. Tá? Você não pode manifestar o seu racismo. Se eu não me engano, por exemplo, se a gente for comparar o racismo no Brasil com o racismo nos Estados Unidos, lá na sociedade norte-americana, eles prezam muito por aquilo que eles falam da liberdade de expressão. Então, por exemplo, eles têm a liberdade de expressar o racismo deles. Eu posso expressar, por exemplo, que no meu estabelecimento eu não vou atender negros. Mas o que eu não posso é agredir uma pessoa por causa da etnia dela, tá? Então, se eu não me engano, eles não têm lá uma lei específica contra o preconceito racial. Eles têm uma lei em relação ao crime motivado ao ódio. Então, eu posso deixar de atender um negro, eu posso deixar de atender um latino, né? Eu posso, só no meu estabelecimento, atender o grupo étnico que eu quero, mas só que eu não posso, por causa de não gostar dos latinos, por causa de não gostar dos negros, agredi-los. Aí tem toda uma legislação que os protege, né, que protege a população, né, dessas atrocidades. Mas, mesmo assim, a gente percebe que, mesmo buscando justiça social, melhor dizendo, mesmo promovendo ações que visam combater o racismo, lá nos Estados Unidos é uma coisa que é muito latente, isso é muito manifesta. Já aqui no Brasil, nós temos, por o racismo ser considerado crime, tá? Nós temos aqui o preconceito, o crime de preconceito racial, né? Tem a injúria racial, entre outras questões. O que nós temos, né? Há uma certa, entre aspas, tá? Falta de liberdade entre as pessoas manifestarem o seu racismo. Então, a gente pode falar que o racismo aqui no Brasil, de uma forma geral, ele é maquiado, né? Tanto naquela famosa brincadeira, não sei se eu já comentei com vocês, né? Mas aquela expressão, eu não sou racista, porque racismo é crime e crime é coisa de negro. Né? Então, assim, mas eu não sou racista, ou seja, eu não posso falar que eu sou racista, mas eu entendo que certo grupo étnico não deveria ocupar tal posição social, que deveria ser para um outro determinado grupo étnico, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma situação um pouco mais complicada em relação aos Estados Unidos, porque a gente não consegue perceber nitidamente o racismo. E daí a gente pode perceber o racismo no Brasil espalhado nas diversas brincadeiras. Veja, quantas piadas nós temos em relação a branco? Quantas piadas tem que inferioriza o branco? Mas veja quantas piadas tem que inferiorizam o negro. Por que quando o negro faz uma coisa errada, fala, esse é serviço de negro? Tá? E por aí vai. Percebam que muitas vezes nas nossas brincadeiras, né, naquilo que nós... mas é uma piada, você vai se ofender por causa disso. Perceba a conotação, o sentido com que a pessoa fala, a conotação da fala da pessoa, né? E aí vocês vão perceber aí o racismo, a fala racista dentro dela, tá? Uma coisa que é importante, gente, vocês terem em mente, que o racismo não se dá apenas do branco para o negro. O racismo se dá em relação a qualquer grupo étnico, tá? Não é uma coisa exclusiva branco e negro, só acontece racismo desse, unilateral. Não. O racismo ele é multilateral, de uma certa forma, né? Qualquer etnia pode ter preconceito racial com uma outra etnia, infelizmente, tá? Aí, galera, vem a proposta que eu tenho para vocês, que é em relação à dinâmica.
Aqui perguntaram, mesmo o racismo aqui no Brasil não sendo nítido, é melhor do que nos Estados Unidos? Olha, eu diria que é complicado. Eu não lembro agora o nome, mas teve um sociólogo, uma vez que ele pegou e falou assim, ao comparar o racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Ele fala assim, olha, o negro nos Estados Unidos tem uma arma apontada para sua testa. Já o negro no Brasil tem uma arma apontada para sua nuca. Então, o que acontece? Para tentar explicar isso. É, o negro nos Estados Unidos já sabe o que ele vai enfrentar. Então, ele já se prepara. Tá certo? Então, muitas vezes podem ver que os negros norte-americanos batem de frente com os brancos que são racistas e por aí vai, vice-versa. Em outros aspectos. Os norte-americanos, eles sabem que existe racismo, eles sabem que devem ser enfrentados o racismo e tem mecanismo como enfrentar o racismo, mecanismos pessoais, tá? Embora seja uma luta muito difícil. O que esse sociólogo ele fala? Já no Brasil, quando nós vamos falar sobre o racismo no Brasil, ele não é que ele não é levado com seriedade, ele é levado com seriedade, mas só que as pessoas não sabem como enfrentar o racismo. Porque existe toda uma imagem negativa, pejorativa, se a pessoa fala que possui preconceito. Percebam aqui no Brasil como é muito forte, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas a questão do politicamente correto. Tá? Por exemplo, eu não posso manifestar que eu não gosto de certo grupo de pessoas. Não estou falando que eu não gosto, mas estou aqui dando um exemplo. Tá? Por quê? Se eu falar isso, veja como o Emílio é mau, veja como ele é uma pessoa que a gente não quer nós não queremos andar junto com ele porque nós teremos a nossa imagem negativa. O brasileiro se preocupa muito com a imagem dele, né? E por causa disso, na minha visão, ele acaba maquiando outros grandes problemas. Entendeu? Por isso que eu falo assim, saber qual que é o pior é complicado, porque o racismo em si, em seus diversos aspectos, é ruim, tá? Mas a grande diferença nos Estados Unidos e no Brasil é quem sofre preconceito lá nos Estados Unidos, de uma certa forma, sabe o que tem que enfrentar. No Brasil, não sabe o que tem que enfrentar, porque o brasileiro, a sociedade brasileira, ela tenta esconder esse tipo de problema. Tá certo? Gente, a gente pode falar sobre preconceito aqui, casos de pessoa, teve um caso, não muito tempo atrás, que uma empregada doméstica foi espancada no ponto de ônibus, né? Daí perguntaram para as pessoas que espancaram ela no ponto de ônibus, mas por que você fez isso? Por causa que eu achei que ela era uma prostituta, uma garota de programa. Por mais que ela fosse, justifica você agredir ela numa rua? Entendeu? Então, tem todas essas questões. Por exemplo, teve anos atrás um fato muito icônico, que foi um policial militar que confundiu uma furadeira com uma arma, diz ele que confundiu uma furadeira com uma arma, que estava na mão, na ocasião de um negro, numa favela, e ele acabou atirando nesse indivíduo e matando, se eu não me engano, acabou matando o indivíduo. Entendeu? Óbvio que aí tem outras questões, professor, mas furadeira dá para confundir com uma arma? Não sei. Aí, né, tem que ser apurado, mas são coisas que a gente pode observar. Beleza? Não sei se eu respondi a sua questão ou se eu mais coloquei problemática nela. Então, galera, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Eu vou deixar aí um tempo de 10 minutos para vocês pensarem, porque no que consiste a dinâmica, tá? A ideia houve uma catástrofe nuclear, o futuro da humanidade está em jogo. Existe um abrigo subterrâneo, que pode abrigar somente 6 pessoas. Faça sua escolha e destaque somente 6. Então, aqui, eu vou colocar no chat para vocês, eu tenho uma lista aqui com 16 nomes, né? 16 características aqui, né? Aqui seriam 16 personalidades. Vocês terão aí 10 minutos para ler cada uma dessas características. Eu acho que 10 minutos dá tempo suficiente, tá? E aí, o que vocês vão fazer? No próprio chat mesmo, para não ficar muito bagunçado, vocês vão colocar o número das pessoas que vocês salvariam. Tá? Então, aqui, ó. Número 1, jovem, aristocrata, homossexual, dono de uma escola para moços. Número 2,
Negro, pastor, teólogo, revolucionário, pacifista, condenado por causa de desordem pública. Número 3, artesão desempregado, amigo de ladrões condenados à morte. Número 4, músico, filho de uma mulher com sífilis, surdo temperamental. Número 5, homem que for uma criança difícil, não falou até os 3 anos de idade, disléxico, reprovado na escola do fundamental, anarquista, perseguido pelo FBI. E por aí vai. Vocês vão ler, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Que difícil, hein? Eu vou colocar aqui no chat para Professor, mas vocês. Oi, eu só vou poder escolher 6 pessoas? 6, somente 6, tá? Uhum. É merda. Vai ser difícil. Aí vocês vão, até só o 8, calma aí. Eu vou colocar a continuação do 8 e os demais aqui que não deu para ir. Se vocês quiserem discutir aí entre vocês também, vocês podem. Vocês têm esses 10 minutos aí para, ou seja, até 11h40, agora são um pouco menos de 10 minutos, para responderem. Tá? Pode responder aqui pelo chat mesmo. Aí depois eu mostro para vocês quem que vocês salvaram, quem que vocês condenaram, e a ideia é a gente ainda bater um papo sobre essa questão. Ô, senhora, é pra mandar no privado ou pra todo mundo? Pode mandar para todo mundo mesmo. Ok. Porque aqui daí eu abro o bloco de notas, deixa eu ver aqui. Porque aí, como eu estava falando, conforme vocês vão colocando aqui as pessoas que vocês vão salvando, eu vou colocando aqui no bloco de notas para ver Senhora, eu não qual. recebi. Você já mandou no chat? Eu também não Já, recebi é para nada. aparecer. Não Não foi apareceu no nada chat pra Tem aí? mim. nada aqui, não. Não. Você não mandou Não, no não. privado sem querer? Acho que foi sem querer no privado. Calma aí, deixa eu copiar meu ato falha aqui. Acabei mandando só no privado. Agora É foi. até o 9 agora, né? Falta o 9 em diante. Deixa eu ver aqui. Agora foi para todos? Foi.
Então, aqui eu já recebi a primeira leva aqui, tá? Lembrando, gente, que somente 6 que vocês devem salvar, tá? Vocês não precisam colocar o porquê que vocês escolheram essas pessoas, tá? Somente escolher. Daí, o que eu vou fazer? Acabando o tempo, eu vou pegar as respostas de vocês, né? Acabando o tempo, eu vou pegar as respostas de vocês, vou ver quais foram os que quais tiveram o maior número de escolha e aí a gente apresenta. Só para título de curiosidade, alguém aqui já tinha feito essa dinâmica alguma vez? Já conhecia essa dinâmica? Porque caso alguém conheça, aí já não tem muita graça, né? Foi difícil, mas tá aí. Beleza, então. Estou pegando aqui já. Mais alguém quer mandar? Ai, Sora, eu ainda tô lendo, eu tô meio confusa, porque assim, eu tenho que escolher 6 pessoas para Isso, colocar lá no lugar. Mas isso. mas é 6 pessoas que eu, tipo, pessoas do bem, é tipo isso? Não, você vai escolher. Veja bem, o que a questão está falando? Ó? É, você vai colocar num abrigo subterrâneo 6 pessoas, porque teve uma Aham. catástrofe, teve um desastre nuclear, tá certo? Então, Ah, subentende tá. que essas 6 pessoas, posteriormente, é para repovoar o mundo.
Uhum, entendi. Tá. Tá certo? Oi, deixa eu ver aqui. Tá, Júlia, eu vou dar mais 2 minutos aí para você terminar de responder, porque daí eu preciso pegar a votação. Não, vocês escolhem 6 e mais vocês vão, tá? Não precisa fazer essa diferenciação, não. Você pode pegar, senão vocês teriam que só escolher 5. Professor, Diga. então, o meu caiu aqui, o chat apagou tudo. Nem lembro mais o que que eu escolhi. Você pode remandar pelo menos pra mim o que eu escolhi? Tá, deixa eu achar aqui, tá? Obrigada. Então, gente, só vou fazer aqui a contagem para ver. Então, eu Ô, recebi então, senhor. 1, 2, calma aí. Tá. Tá, pode falar. Então, aqui eu coloquei um a mais, eu coloquei o 6, mas o 6 não era pra ter ido. Tá, beleza, então, tô tirando aqui, Tá bom. tá? Então, eu recebi 9 votações, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela para mostrar aí quem foi salvo. Então, o 1, basicamente, foi quase unânime. Quem salvou 1 teve 1, 2... deixa eu compartilhar aqui, tá? Então, aqui, ó, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas aí votando no 1. No 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também acabou tendo maioria o 2 para 8, ser senhor. Tem votado. mais um ali na frente. 8? Ah, tá bom. Aí o 3 ninguém salvou. O 4, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar aqui. Por enquanto, o 4 está sendo salvo. Então, vocês estão salvando o número 4.
Deixa eu ver aqui. O 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 6 vocês também salvaram. Aí depois o 7 só teve 1, 2, 3, 4. Nossa, deixa eu ver. Se não me engano, 4 e o 7 empataram em número de votos. Deixa eu ver aqui. Ó. 4 tem 1, 2, 3, 4. Então, o 4 tem 4 votos. Deixa eu ver o 7. O 7 tem 1, 2, 3, 4, 5 votos. Daí, o 9 tem 1, 2, 3. 9 tem 3. Tem o 8 também que aparece. Deixa eu ver aqui. O 8 tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está pausado, né, o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Só para a gente ter essa base aqui. Então, deixa eu ver. 8, 5, 10 tem 1, 2, 3, 4. O 10 tem 4, o 13 tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu vi o 12 também tem 1. O 12 é apenas um voto. O 11 também é apenas um voto. Aí o 16 tem 2 votos. Tiveram 2 votos. Então, 11, 12 e 16 acabam não entrando. Agora, o que vocês precisam decidir? Vamos lá. Maior número de votos depois vem o 7, o 7 e o 5. Certo? Deixa eu ver o 7. O 5 também teve maior número de votos? É o 7 e 8, não é, senhor? 7 e 8, 8. senhor. Vocês estão conseguindo entender a atrapalhada que eu estou fazendo aqui, né? Sim, mas dá pra Sim, entender. senhor. Então seriam esses, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam esses aqui, esses 3 que vocês salvaram. Então vocês salvaram, vocês concordam aqui pela maioria, né, pelo voto da maioria, que foi isso, certo? Embora teve bastante divergência, mas vamos lá. Depois a gente conversa aí sobre as divergências. Então, vocês salvaram um jovem aristocrata homossexual, dono de uma escola para moços, um negro pastor, teólogo, revolucionário, pacifista, condenado por causa de desordem pública, músico, filho de uma mulher com sífilis, surdo temperamental, o nerd tímido, procurado popular na escola, desobedeceu seus pais e abandonou a faculdade no terceiro período de matemática para estabelecer
seu próprio negócio baseado numa invenção revolucionária. Estudioso portador de múltiplas deficiências causadas por doença rara, degenerativa, paralisante e sem cura. E, por fim, estudioso, não fuma, não bebe, solteiro, grande organizador, autor de um famoso livro autobiográfico intitulado Minha Luta. Vamos ver aí, então, quem que vocês salvaram. E é engraçado que vocês não salvaram nenhuma mulher. Eu salvei, senhor. O número 1 aqui que vocês salvaram, vocês salvaram, então, Platão, que foi um filósofo grego que nós já estudamos aí. Tá? Então, Platão foi salvo por vocês. O 2, vocês salvaram. Então, vocês salvaram também Martin Luther King, tá? Que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Vocês não salvaram Jesus. Tá vendo? O número 3 aí era Jesus. Teve algumas pessoas que escolheram aí não salvar Jesus num cenário pós-apocalíptico. E aí, o 4 vocês salvaram, ou seja, vocês salvaram Beethoven, não salvaram Einstein, tá? Salvaram Bill Gates, que era o 6 era o Bill Gates, o 7 e o 8 vocês salvaram. Então, vocês salvaram, então, Platão, Martin Luther King, Beethoven, Bill Gates, Stephen Hawking e, pasmem, vocês salvaram Adolf Hitler. Tá? Quem votou aí no 8, por que votou no 8? Agora eu queria saber... Lê aí de novo que eu quero ver porque eu salvei ele. O 8 estava assim, ó. Estudioso, não fuma nem bebe, solteiro, grande organizador e autor de um famoso livro autobiográfico, intitulado Minha Luta. Achei Eu muito Tinha salvado triste, os eu não dois salvei não. estudiosos. Eu triste porque eu não salvei. Eu não salvei, não, graças a Deus. Eu fui Eu salvar os salvei. estudiosos. Eu só sabia quem era o 7. O 8 eu falei, estudioso, vai. Então, porque, tipo, pra salvar o mundo, a gente precisa de pessoas, tipo, que tenham um QI bem alto e uma, tipo, que se entendam, né? Porque senão vai dar merda. Não, Só que eu professora. não tinha lido a parte do Fala uma Minha de cada Luta. vez aí. Fala, Nicole, depois a Júlia fala. Professor, você Tá. é muito psicológico, eu tô muito mal porque eu não salvei Jesus. Júlia. Nossa, senhor, olha, eu fiquei muito confusa com esse joguinho. Eu achei super legal, mas eu fiquei muito confusa. É o tipo de joguinho, assim, que só 10 minutos pra mim não ia dar. Eu ia ter que ler, depois ver tudo certinho. Mas eu coloquei o 8 porque, assim, eu vi que eram várias qualidades, entendeu? Que a pessoa tinha. Aí eu falei assim, então vou colocar esse. Na verdade, assim, a gente tá meio que tem que escolher 6 pessoas sob pressão. Na hora, você não vai saber quem é quem. Então, Não, é que, Mas tipo então, assim, gente, pra é mim, que- se eu fosse levar a sério, eu ia pensar, tipo, muito bem mesmo. Porque se fosse pra realmente salvar o mundo, a gente tem que pensar a muito. Porque, tipo, isso é o que vai definir o resto da humanidade, né? Então, Ô, gente, senhor. aqui... Oi. Mas Mostra o resto pra gente depois. Ah, tá. Depois eu mostro. Só para finalizar aqui, a gente já está dando o nosso tempo. Qual que é justamente a ideia? Ô, Maria, você queria falar alguma coisa que depois tinha... eu ia. É que, tipo assim, eu acho que, tipo assim, a gente não tem o dever de escolher ninguém, tipo, pra salvar, pra, tipo, reformar. Eu acho que todo mundo, tipo, tem que, tipo, nem que então ficar apertado, que, tipo assim. Mas eu acho que, tipo, a gente não tem o direito de salvar, porque a gente tá julgando a pessoa só pela, tipo, o que você passou. E isso é, tipo, igual você falou, é um preconceito, talvez. Porque a gente não sabe a gente não sabe o passado da pessoa e a gente tá, tipo, escolhendo ela, a gente tá julgando. Pelo que nos falaram dela. Eu concordo. É o tal do Entre os arquitetos expande o preconceito. negócio. E cabe todo mundo. Final. Ah, vai saber, né? Onde que eu acho isso? Eu quero saber quem foi que eu salvei depois. Sei lá, a gente é genial, pronto. É que o senhor tava falando, acho que é mais pela questão do preconceito, porque a gente julgou alguém em si mesmo saber quem era. Eu disse que eu não salvei Hitler. Eu salvei Hitler.
Eu salvei. Eu salvei. Ai, eu também não salvei, não. Eu nem vi a Eu segunda salvei parte ele, do não Minha salvei. É que eu Luta. achei que era muito clichê. Se Eu queria ter se eu salvado não o tivesse anarquista que fugiu da visto- FBI, mas eu fiquei, não, vão ficar me julgando. Opa, Se eu caiu aqui só para finalizar, né? Então, às vezes, pelo que nos é apresentado, a gente fala assim, nossa, essa pessoa é a melhor pessoa do mundo, né? Então, veja, por exemplo, até mesmo quando foi usado Jesus, ó, é amigo de ladrão, desordeiro, né? Isso já, no nosso mental, você fala assim, pô, eu vou querer um desordeiro lá? Tá? Então, percebam que nem tudo na nossa vida é preto no branco, ou é certo ou é errado. Que isso é um preconceito que nós já carregamos, certo ou errado. A bipolarização das coisas. Né? Então, se a gente começar a perceber isso, a gente começa a entender que nós somos formados de preconceito também. A grande questão é como eu vou trabalhar com esse meu preconceito. Então, eu sei aquilo que eu tenho como ideias preconcebidas, eu sei aquilo que eu não consigo desvincular, mas como é que eu trabalho? Isso que deve ser trabalhado, tá certo? Então, a ideia da dinâmica era justamente essa. Meninas, agradeço aí a paciência de vocês e a disposição por terem aceitado participar aí da dinâmica, tá? Já excedi aí o nosso horário. Então, um bom final de semana aí para vocês. Bom final de semana não, um bom resto aí de semana para vocês. Tchau, tchau. Até a semana que Pra vem, você beleza? também. Sor. Obrigada, Sora, igualmente. Tchau, Sor. Obrigada, Sor. Tchau. Tchau, senhor. Tchau.